73 anos de idade, senhor Messias. Participou do quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes. No máximo, como o senhor falou também em outra resposta, responderia por uma depredação de patrimônio ou dano material. Condenação, 14 anos de cadeia. E essa senhora aqui. Mais recentemente, aqui na Sexta-feira de Paixão, o senhor Alcides Ram, 71 anos, um empresário de Santa Catarina. Olha a tipificação. A tipificação do que ele foi condenado, senhor Messias. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Sabe o que ele fez? R$500 de Pix para fretar um ônibus. Condenação, 14 anos de prisão. E como foi dito aqui pelo senador Magno, a gente tem a Kézia aqui, essa menina de preto, que está aqui assistindo pessoalmente mais uma audiência de várias que ela tem participado aqui, em memória de sua família, do seu pai Clesão. Morreu na prisão depois de mais de 8 pedidos ignorados pelo senhor Alexandre de Moraes, com parecer favorável da PGR, para que ele pudesse sair de lá e tratar da sua saúde. E eu queria fazer uma primeira pergunta ao senhor, com toda a sinceridade. O senhor só acha que essas pessoas são de fato uma ameaça à democracia? E nós aqui no Congresso, senadores e deputados, nós temos lutado muito por aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita a essas pessoas, pessoas simples, via de regra, senhor Messias, trabalhadoras, sem nenhum antecedente criminal, com residência fixa, e que estavam apenas inconformadas com a forma como as eleições de 2022 foram conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, porque, de fato, ele desequilibrou essa disputa. E o senhor declarou, num veículo de comunicação, eu vou abrir aspas aqui, nós que lutamos e vivemos pela democracia nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpistas. Quando a Constituição é muito clara, já que o senhor aqui está se propondo a ser um seguidor da Constituição, submisso à sua letra, à letra do seu texto, se essa competência é exclusiva do Congresso Nacional ou se existe algum outro crime que não seja suscetível de anistia, à exceção daqueles 4 previstos na própria Constituição Federal. E o debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional, senhor Messias. O debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional e ele foi interditado, porque, mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal parecia que estava pilotando o relator desse projeto lá na Câmara dos Deputados, inclusive com a suspeita de que ele próprio tenha redigido o texto final, que deixou de ser anistia e passou a ser algo chamado de dosimetria, que está longe de fazer justiça a essas pessoas, grande parte dela totalmente inocente. E fica outra pergunta aqui, se o senhor concorda que o ministro do STF possa interferir, assim, em outro poder. Inclusive, um senador declarou ontem, vou abrir aspas aqui, que a oposição precisa escolher entre derrubar o Messias para a indicação do Messias para o STF ou derrubar o veto da dosimetria, né? Ou seja, se o senhor não for aprovado, a ameaça é de que o governo vai trabalhar para manter o veto do PL da dosimetria. Eu queria saber se isso é verdade, se tem alguma correlação. E o segundo tema aqui, para concluir, é sobre o escândalo do INSS, que completou 1 ano semana passada. Mais um escândalo do governo Lula. Aliás, coincidência, né? Sempre ele, o presidente da República, nos maiores escândalos de corrupção desse país. Foi assim no Mensalão em 2003, Petrolão em 2007, agora Banco Master, roubo dos aposentados do INSS. E o senhor, enquanto AGU, pediu bloqueio de recursos de vários sindicatos e associações para ressarcir os aposentados que foram roubados. Mais de 4 milhões já fizeram pedido e estão sendo ressarcidos. Mas o senhor deixou de fora algumas associações e sindicatos. Por exemplo, Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tinha como vice-presidente o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, por acaso irmão do presidente Lula. Outro exemplo, a CONTAG,
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que recebeu a bagatela de 426 milhões de reais só em 2023, com desconto ilegal no contra-cheque dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. E aqui, matéria do Metrópolis, né? INSS silencia sobre poupar sindicato de irmãos de Lula de ação judicial. Quer dizer, nem a AGU à época e nem a INSS explicaram exatamente por que. Eu queria pedir ao senhor, para finalizar aqui, a minha última pergunta, por que o senhor não quis bloquear as contas dessas entidades também, se era porque entre elas tinha o irmão do presidente Lula na diretoria. Eram essas perguntas, senhor Jorge Messias. Passa a palavra ao doutor Jorge Messias para responder as indagações. Primeiro, eu queria cumprimentar o senador Flávio Bolsonaro. Agradeço, senador, as questões que o senhor me coloca. A primeira delas diz respeito aos presos do 8 de janeiro e a sua compreensão jurídico-política de que efetivamente estariam ou não ali a ameaçar a democracia. Eu quero dizer que o 8 de janeiro, como já pude declarar, foi um dos episódios mais tristes da história recente e acho que fez muito mal ao país. Efetivamente, as pessoas que foram presas no 8 de janeiro, elas foram submetidas a um processo, foram processadas, muitas foram condenadas, algumas assinaram um acordo de não persecução penal, algumas estão presas ainda, e essa é uma situação, evidentemente, porque a prisão em si e o processo penal sempre carrega uma tragédia pessoal e familiar. Nós não podemos desconhecer. O que eu posso dizer em relação a este caso, até porque não posso antecipar julgamento, no sentido de não me colocar em posição de impedimento, é que o sistema penal brasileiro prevê mecanismos próprios de correção pela revisão criminal. Portanto, essas questões elas podem estar sendo submetidas ainda à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e eu não vou me colocar em situação de impedimento. Mas quero dizer que, do ponto de vista do direito penal, nós temos que voltar, na minha compreensão, àquilo que é básico. A legalidade estrita, a taxatividade das condutas, a proporcionalidade das penas, a individualização da conduta e a individualização da pena. Essas questões são basilares que nós temos que nos ater dentro de um julgamento de qualquer processo penal. Processo penal não é ato de vingança. Processo penal é ato de justiça. O sucesso do sistema penal, a eficiência do sistema penal, senador Renan Calheiros, não está em prender mais, está em reduzir a criminalidade. Dito isso em geral, e não no caso em particular. O senhor coloca uma outra questão que é muito importante e que está no debate público atual. A discussão acerca de anistia é própria do ambiente político institucional. A crítica pública também é própria. A liberdade de expressão permite que se critique qualquer tipo de posição. Agora, a definição acerca deste tema compete a vossas excelências. E não a mim, na condição de operador do direito. A anistia é um ato jurídico, político, institucional que cabe ao parlamento. Portanto, é algo que está ou poderá estar em debate nesta casa. Não acredito que meu papel, caso aprovado por vossas excelências, senador Flávio Bolsonaro, seja apresentar manifestações antecipadas a respeito de qualquer assunto, muito menos interferir, senador, no debate político. Eu acho que o ministro da Suprema Corte, ele pode atuar dentro do debate político quando solicitado, a bem de mediar conflitos, porque esta é a posição que eu acredito e que tenho levado a minha vida inteira. Na minha vida de conciliador, de pacificador, eu acredito na conciliação como método de solução de conflitos. Eu queria trazer, por fim, um dado que é muito importante em relação à fraude dos aposentados e pensionistas do INSS. O senhor me questionou se eu pedi ou não pedi bloqueio de valores do Sindinap. Eu quero afirmar categoricamente que pedi, e digo aqui até o número da ação.
a ação 111 40 43 73 2025 401 3400 contra o sindicato e seus dirigentes. Foi protocolada perante a Justiça Federal. A Advocacia Geral da União cumpriu seu papel de forma absolutamente técnica e republicana. Nós apresentamos 3 lotes de ações cobrando integralmente de todas as entidades envolvidas com a fraude de aposentados e pensionistas. Aliás, um dos capítulos mais tristes da história de fraudes contra o INSS, até porque ali estava colocada uma quadrilha de atores do setor público e do privado para lesar os mais vulneráveis desse país. Mas todas as entidades foram processadas. Eu tenho aqui o documento, posso fazer chegar ao conhecimento de Vossas Excelências. Eu quero dizer que nós já bloqueamos mais de 2,33 bilhões de reais em valores e bens. E quero dizer também que neste processo nós já conseguimos devolver para mais de 4,5 milhões de aposentados e pensionistas os valores que foram indevidamente descontados, integralmente corrigidos. E isso se deu a partir de uma postura que eu, ainda na condição de advogado-geral da União, ministro Wellington Dias, resolvi adotar, que foi a postura que eu acredito, senador Rogério Carvalho, que é a postura da conciliação. Eu não fiquei discutindo a responsabilidade do Estado. Eu fui ao Supremo Tribunal Federal, mas não fui só. Conversei com a Ordem dos Advogados do Brasil, conversei com o Ministério Público Federal, conversei com a Defensoria Pública Federal, colocamos o problema, levamos o tema ao Supremo Tribunal Federal e concluímos um grande entendimento em benefício de aposentados e pensionistas. E ao lado de devolvermos os dinheiros dos aposentados e pensionistas dessa nação que foram fraudados, nós fomos imediatamente atrás daqueles que causaram fraude. A Advocacia Geral da União foi a primeira instituição a agir após a elucidação das fraudes e a divulgação pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. Todas as ações foram protocoladas, apresentadas e são de conhecimento da CPMI do INSS. Senador Márcio Bittar, cumprimento também Vossa Excelência. Agradeço de forma muito sincera o senhor ter me recebido em seu gabinete. O senhor foi muito gentil, foi muito cordato, o senhor demonstrou com toda clareza a sua posição, eu respeito. Eu acredito que a democracia tem espaço para todas as posições políticas. A democracia, ela é o regime do contraditório, ela é o regime do dissenso. A crítica política, ela existe, ela deve existir, porque a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, o pluralismo político são as coisas mais belas da nossa democracia. E eu quero dizer que o que mais me impactou na reunião que tive com Vossa Excelência não foi a sua negativa de voto, foi a gentileza com que o senhor me recebeu. Porque o senhor foi uma pessoa extremamente gentil, educada, me recebeu com toda atenção, me dedicou um tempo precioso da sua agenda, e eu sou grato ao senhor por isso. E quero dizer ao senhor, senador, com muita tranquilidade e franqueza, que caso Vossa Excelência me veja e tenha aí a honra de ser aprovado por Vossas Excelências, da minha parte, o meu espírito é sempre republicano. Eu não olho processo por nome de capa. A minha vida inteira, como operador do direito, é fazer o que é certo, da forma certa, pela razão certa. Essa é a minha conduta. No meu gabinete, durante 3 anos e 3 meses, da Advocacia Geral da União, passaram parlamentares de diferentes espectros políticos. Eu nunca deixei de atender um parlamentar, porque é do partido A, do partido B, do partido C, e todos os parlamentares que eu recebi pedidos, que tinham razão, saíram com seu direito ali, reconhecido e deferido, porque essa é a minha conduta. Eu sou, já como advogado-geral da União, escravo desta Constituição, que jurei prometer ainda quando ocupei o cargo de advogado-geral da União. Senador, a questão das fraudes contra os aposentados, como eu lhe disse, e a propósito da pergunta formulada pelo senador Flávio Bolsonaro, repito, foi um dos capítulos mais tristes da história desse país. Só que eu quero dizer uma coisa para o senhor.
eu tenho muito orgulho de ter trabalhado desde o primeiro dia em que a fraude foi revelada, a partir da operação sem desconto, a partir do trabalho dos órgãos de controle, a Controladoria Geral da União, a Polícia Federal, no ano de 2025, de duas formas. Primeiro, combater a fraude do ponto de vista sistêmico. Segundo, reparar os aposentados, mas, ao mesmo tempo, proteger o patrimônio público federal. Porque, como eu disse, é a minha função, na condição de advogado-geral da União. Por fim, em relação a... Qual é essa última questão aqui? Bom, o senhor trata de um tema super importante, que é a questão dos honorários advocatícios, senador. Esta questão, ela foi recentemente objeto de uma importante ação direta de inconstitucionalidade, de um importante julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em que, na minha opinião, endereçou bem a questão, limitando o pagamento de honorários e submetendo esse pagamento ao teto constitucional. Eu quero dizer que, na minha função de advogado-geral da União, antes dessa discussão ocorrer no Supremo Tribunal Federal, eu já apresentei, por minha conta, a partir do meu compromisso com a moralidade pública, com a transparência, medidas concretas na condição de gestor daquela casa, de uma governança pública robusta, com auditoria, com prestação de contas, com auditabilidade. Criamos um portal da transparência para que o cidadão possa acessar de forma detalhada o valor que cada advogado público federal recebe, a matrícula, o CPF, a fonte, a razão legal pela qual ele recebe. Mas eu preciso dizer também que, ao passo de apresentar essas informações detalhadas a respeito dos honorários, de que cada membro recebe, eu também tive a alegria de dizer a respeito do trabalho que esses nossos 8.000 colegas do Brasil desenvolvem em prol da sociedade brasileira. Eu tenho muito orgulho de, hoje ainda, estou afastado para me dedicar à sabatina, dirigir uma instituição que conseguiu reduzir em 3 anos 1,35 trilhões de reais do risco fiscal do judicial, que aumentou em quase 400% o aumento da arrecadação federal nos últimos anos. Eu quero dizer, pela recuperação de créditos da dívida ativa, que é o que me compete, porque são créditos devidos à União. Eu quero dizer a Vossa Excelência que hoje a Advocacia Geral da União é uma instituição que, depois de 3 anos e 3 meses, apresentou pela primeira vez, ministro Camilo, uma redução de quase 30 bilhões de reais do pagamento de dívidas decorrentes de despesas judiciais. Esse dinheiro vai se reverter para quê? Para o orçamento público federal, a benefício da sociedade, na saúde, na educação, na assistência social, ministro Wellington Dias. Eu tenho muito orgulho de participar de uma gestão, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sou muito grato de ter uma equipe muito dedicada. Nós somos o maior escritório de advocacia do mundo, é a Advocacia Geral da União. Eu não tenho orgulho de dizer que nós respondemos por 25 milhões de processos, porque, na verdade, isso revela um problema, que é o excesso de litigância desse país. Acho que esse é um tema até que nós temos que enfrentar de forma muito precisa, porque eu sempre digo que a litigância ela é irmã gêmea da insegurança jurídica. Portanto, eu quero tranquilizar Vossa Excelência, senador Márcio Bittar, porque eu sei, a partir até da conversa que nós tivemos, que a sua preocupação é genuína. A moralidade pública, a impessoalidade, a prestação de contas impõe a todos os servidores públicos o respeito ao teto constitucional, o respeito ao regime de subsídio, o respeito à transparência. A sociedade, o cidadão, tem o direito de saber quanto cada funcionário público ganha. E estes princípios são muito caros para mim, porque eu cresci na democracia e tenho muito apreço pela democracia. O senhor colocou questões que são muito profundas para mim. Eu sou filho da redemocratização. Meus pais viveram num outro regime. Eu vivo num regime democrático. Eu fui formado num regime democrático. Eu sou filho e produto desta Constituição. Eu fui formado, graduado numa universidade pública. Fiz mestrado, doutorado numa universidade pública. Eu sou estudante de uma universidade pública. Dei aula numa universidade pública. Eu sou o beneficiário
dos direitos sociais que o Constituinte de 88 legou ao povo brasileiro. Essa é a minha história de vida. E se consigo chegar até aqui, a partir do concurso público, porque o concurso público pressupõe a impessoalidade, porque o concurso público pressupõe a meritocracia, sem ter parentes no judiciário, sem ter parentes em nenhum outro cargo. Eu fui a primeira pessoa da minha família a conseguir um cargo público pelo concurso. Depois, as minhas irmãs, que são médicas do SUS, também são concursadas. Para quem é filho da classe média e não tem parente, não tem padrinho, num país que ainda luta para tirar os traços do Estado patrimonialista, isso é muito difícil. Eu venho de um Estado, aliás, eu venho de 2 estados, porque eu tenho orgulho de ter nascido em Pernambuco, mas tido a minha vida escolar no estado do Piauí, no estado do senador Marcelo Castro, no estado do senador Wellington Dias, que me acolheu com muito carinho. Esse estado me deu régua e compasso, foi onde eu tive minha vida escolar. E pelo estudo, porque meus pais eram humildes, mas meus pais nunca deixaram de investir na educação. Eu sou um privilegiado, porque ascendi à universidade pública mediante o vestibular. Me formei trabalhando. E quero dizer para o senhor que os princípios constitucionais, que eu tenho certeza, até porque nós conversamos, que Vossa Excelência tem enorme preocupação, são os mesmos princípios e valores que eu tenho nutrido a minha vida inteira. Então eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar todos os colegas e dizer que nós estamos numa decisão muito importante que transcende, inclusive, a nova composição do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o próprio Senado Federal tem a possibilidade hoje de se levantar perante a nação, de corrigir equívocos. Estou vendo e cumprimento o ministro Messias por responder tudo. Mas muitos colegas do senhor, que estão hoje no Supremo Tribunal Federal, se comprometeram com uma série de coisas aqui, chegam lá, faz o inverso completo. A gente fica na dúvida do papel que o Senado Federal está tendo diante da nossa Constituição. Eu acho que o problema de não ter tido impeachment até agora faz com que a credibilidade que o senador falou há pouco do Supremo, junto com o Senado, esteja lá embaixo. E olha a manchete dessa semana tão importante, que sai hoje em grandes veículos do país. Governo Lula empenha 12 bilhões B de bola aí de índio em emendas às vésperas de sabatina de Jorge Messias no Senado. Eu quero deixar muito claro o que eu deixei para o senhor quando eu recebi no gabinete, foi uma conversa muito respeitosa. O senhor explicou muita coisa. Mas o meu voto é contra, com muita convicção. Zero contra a sua pessoa. Mas algumas atitudes que o senhor teve, especialmente em relação à censura, em relação à vida desde a concepção, que é muito caro para o brasileiro. 80% da nossa população, por isso que esse assunto surgiu o tempo todo aqui. É contra o aborto. Mas falar que é contra o aborto é muito fácil. Aí a gente começa a relativizar, tem as mulheres, tem a jovem, aí começa a abrir a porteira. Eu quero começar dizendo o seguinte, tenho o maior respeito pela essa causa da vida, e quero dizer o que é que se trata a sistolia fetal, porque é um assunto técnico. A sistolia fetal é injetar... Isso aqui tem 30 semanas, essa criança, 30 semanas de gestação. Pode ser até maior. A sistolia fetal, enquanto a gente está aqui debatendo, fazendo essa sabatina, é uma injeção de cloreto de potássio no coração desses bebês, que nem animais é permitido, de tão cruel que é. Infelizmente, o senhor corroborou com a decisão monocrática
logo em seguida, todas. Esse é o ministro relator do inquérito das fake news. Qual a credibilidade de uma Corte Suprema quando o ministro